Então ele estendeu as mãos para sacrificar o seu único filho, mas o anjo do céu lhe disse: Não faça isso. Você sabia que Deus pediu para Abraão sacrificar o seu único filho? Certa vez Deus pôs Abraão à prova e disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Sacrifique o teu único filho para mim. E o Senhor disse a Abraão: Vá para a região do Moriá, que eu lhe mostrarei um dos montes aonde você deve sacrificar o seu filho. Na manhã seguinte, Abraão saiu com os seus servos e os seus filhos e foi andando 3 dias de viagem, até chegarem na região do Moriá, e o Senhor mostrou a Abraão aonde seria o monte. Então Abraão pediu para os seus servos esperarem, que ele e o seu filho iriam subir no monte, sacrificar e voltar. E antes de subirem ao monte, o filho perguntou: Pai, a lenha e as brasas estão aqui, mas aonde está o cordeiro? E Abraão disse: Deus proverá o cordeiro. E eles subiram. Ao chegarem ao alto do monte, Abraão arrumou a lenha, fez o altar e amarrou seu filho sobre o altar. E ao pegar uma faca e levantar as mãos para sacrificar o seu filho, um anjo do Senhor gritou do alto: Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. E o anjo disse: Não faça isso, porque agora eu sei que você não me negaria o seu único filho, e agora eu sei que você teme verdadeiramente a Deus. E logo em seguida, Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelo chifre. Pegou o carneiro e sacrificou no lugar do seu filho. O mais interessante dessa história não foi o Senhor pedir para Abraão sacrificar o seu filho, mas sim Abraão obedecer ao Senhor até o último momento. Ele foi com seu filho, preparou o altar, amarrou seu filho, pegou a faca, levantou as mãos e estava decidido a sacrificar o seu filho para Deus. Não porque ele não amava o seu filho. Esse era o filho da promessa. Ele tinha 2, Isaque e Ismael. Mas Isaque era o filho da promessa e justamente esse foi o que o Senhor pediu. E através dele é que a descendência de Abraão seria justificada. Mas o Senhor decidiu provar Abraão para ver se o coração de Abraão estava no filho ou se estava em Deus. Porque Abraão já tinha 100 anos quando teve seu filho. E o Senhor queria provar aonde verdadeiramente estava o coração de Abraão, se ainda estava no Senhor ou se agora estava no seu filho. E o Senhor, vendo que Abraão verdadeiramente não negaria o seu único filho, o filho da promessa, a Deus, o Senhor recompensou muito além. Abraão, ele não amava mais o filho do que a Deus, até porque Deus chamou ele antes do filho dele nascer, prometeu todas as coisas, fez ele sair do meio da terra e da parentela dele, abençoou a ele e com 100 anos e com a sua esposa estéril, fez eles terem filho. Então o medo de Abraão não era perder o seu filho, mas sim perder o Deus que fez a promessa. E Deus queria saber aonde verdadeiramente estava o coração de Abraão. Abraão cria que o Senhor podia ressuscitar o seu filho, por mais que ele matasse o seu filho, sacrificando ele para Deus. Abraão não estava com o coração dele na promessa, mas sim no Deus que fez a promessa. Isso é uma lição para nós. Quando Deus nos promete algo e nos dá aquilo que prometeu, o nosso coração não pode estar naquilo que Deus nos deu. O nosso coração ainda tem que estar no Deus que fez a promessa. E por mais que Deus nos peça aquilo que mais nos custar, Deus é fiel e cumprirá novamente tudo aquilo que Ele prometeu. Deus pode restituir tudo. Deus pode tirar e pode dar. Aonde está o seu coração? Em Deus que faz a promessa e cumpre, ou na promessa que Deus te deu e se cumpriu na sua vida? Pense nisso. Meu nome é Felipe Santucci. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe um comentário, deixe um like e compartilhe a palavra do Senhor para que a palavra chegue a mais e mais irmãos. Fique na paz.